tem que tomar cuidado. E é uma situação difícil aí para o governo Lula, né? Bom, na área econômica, até olhando aí para os números econômicos, como eu disse há pouco, o presidente Lula pediu para que Haddad suspendesse a viagem dele, né? E hoje ele vai se reunir, se já não está reunido, né, com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, também com o ministro Rui Costa. Entre os pontos principais nessa conversa e nessa reunião está justamente a agenda de corte de gastos. Bom, não sabemos se é exatamente isso, a gente nunca sabe como que o mercado financeiro acaba reagindo ou não, mas o que a gente vê é que apenas o anúncio dessa reunião fez com que o mercado financeiro abrisse com uns números um pouco melhores do que a gente estava acompanhando. A queda do dólar neste momento, né? Ou a gente viu todo o estresse do câmbio na semana passada. O dólar comercial está neste momento em queda de 1,25%, cotado a R$ 5,79. Abriu em queda e segue em queda, ampliando essa queda agora nessa manhã, agora que são 11 horas e 24 minutos. Da mesma maneira, a Bolsa de Valores de São Paulo também em alta de 1,32% neste momento, o que mostra aí a reação do mercado nessa reunião aí, ou pelo menos nessa expectativa da redução do corte de gastos. A gente sabe que o presidente Lula gosta de falar da importância dos gastos para o crescimento do Brasil, no entanto, a área econômica tem sempre esse cuidado aí de falar sobre a importância dos cortes. E aí, Josias, qual é o limite para esse corte de gastos? É realmente necessário cobrar do presidente Lula que haja esse corte de gastos? Como é que você vê também esse início da operação do mercado financeiro de hoje? Sem nenhuma dúvida, o corte é necessário, e o governo precisa dizer o que vai fazer. Na dúvida, o mercado fica operando como sempre, né? Precificando o eventual desequilíbrio fiscal. O Haddad, dias atrás, Fabiola, você deve se lembrar, numa entrevista à Mônica Bergamo, ele fez uma leitura muito adequada das urnas municipais, né? Ele disse que falta à esquerda brasileira uma utopia. E aí, na falta dessa utopia, avança a distopia da extrema-direita, né? E ele, simultaneamente, tem que provar para o PT, para o governo Lula, para o próprio presidente, que não há utopia possível sem um orçamento realista. Então, a primeira preocupação do governo precisa ser colocar as suas ambições em termos de programa dentro do orçamento, de forma responsável. Então, na sexta-feira, o dólar atingiu um patamar que espantou o ministro, foi a cinco reais e 86 centavos, né? E o Haddad tinha uma viagem prevista, voaria nesta segunda-feira para a Europa, ia ficar a semana inteira fora, e ele concluiu que seria uma bobagem ele viajar, porque ele precisa atrair a atenção do Lula, precisa obter o aval do Lula para esse pacote de ajuste, desse pacote de corte de gastos, nos próximos dias, porque tem compromissos aí que estão por vir, reunião do G20, uma visita que vai haver do presidente chinês, o Xi Jinping. Então, o Lula logo vai estar em outra. Ou ele atrai a atenção do presidente nessa semana agora e consegue definir para onde vai o governo em termos de responsabilidade fiscal, ou ele corre o risco de ficar atrasado nessa matéria. No Gogó está tudo acertado. O governo está dizendo que já foram superadas todas as divergências. Agora, na prática, o que se sabe é que remanescem as dúvidas quanto ao tamanho da disposição do Lula para cortar, e está se imaginando que o governo tem que cortar algo em torno de 30 a 50 bilhões de reais, não é um corte simples de fazer, e há um desejo da Casa Civil, do Rui Costa, de salvar investimentos do PAC, né? O PT está contra, a tesoura do Haddad, e há um certo pouco caso do Centrão. O Centrão hoje, Fabíola, que vai ter que aprovar, isso tudo vai ter que ser enviado ao Congresso, depende de aprovação de deputados e senadores, e o Centrão hoje, que saiu bem aí dessas urnas municipais, está mais preocupado com a reforma ministerial que vem por aí, e preocupado também, o Centrão, em desbloquear dinheiro, quer gastar dinheiro de emenda que hoje está bloqueado pelo Supremo Tribunal Federal.
Então, o ministro lá querendo cortar, o Centrão querendo gastar. Então, sobra, diante desse contexto, a desconfiança do mercado, num momento em que a economia está indo direito, o PIB está rodando na casa dos 3%, o desemprego caindo, a renda média subindo e, ao mesmo tempo, o dólar aí crescendo. O dólar que estava abaixo de R$ 5 no início do ano, agora está aí, 5,80, roçando os R$ 6. A inflação que era cadente no primeiro semestre agora está apontando para cima, e os juros que caíam até julho já bateram em 10,75% e devem continuar subindo. Então, é preciso, Fabiola, que os objetivos políticos do governo Lula se harmonizem com as suas necessidades financeiras, fiscais. É isso que o Haddad está tentando mostrar. Ele está tentando mostrar que, sem responsabilidade fiscal, sem cortar gastos, e ele já fez o que podia fazer em termos de arrecadação adicional, sem um ajuste sério, não há utopia que resista, Fabíola. A utopia acaba virando uma crença do cego no arco-íris. Então, você precisa colocar os objetivos centrais, estratégicos do governo dentro do orçamento. Esse é o esforço do ministro da Fazenda nos próximos dias. Ó, é muito interessante ver os comentários aqui no nosso chat neste momento. O Manuel Alves fala: é simples, é só cortar dos grandes. O Cleiton diz: eu não comprei nada no exterior, não quero nem saber do dólar. Problema de quem tá com problema com o dólar. O Cândido diz: corta tudo, põe o país na merda, ele falou aqui. E o mercado fica feliz da vida, agrada o mercado, diz ele. O Ricardo Aguiar fala: falar de corte é fácil. Agora, onde cortar, ninguém quer o compromisso em dizer. E esse é o grande cuidado, esse é o estresse, inclusive, dessa reunião entre Haddad e Lula, onde cortar, onde é possível cortar e não prejudicar o país. Mas a pressão nessa conversa vem desse gráfico aqui, né, Otales? O gráfico do dólar. Olha só, o dólar. Esse é o gráfico do dólar. Essa é a preocupação, né? O Josias estava falando da sexta-feira. Sexta-feira foi o maior patamar desde 2020, quando a gente vivia a pandemia. Tá ali aquele topo ali, ó. E agora essa questão do dólar neste momento. Como a gente já falou, o dólar hoje abriu em queda, está cotado neste momento a R$ 5,79. Está ampliando até um pouco agora a queda, está em queda agora neste momento de 1,42%, cotado a R$ 5,78 o dólar agora. Na sexta-feira fechou a 5,86, quase 87. Então já estamos aí com uma diferença. Mas quando a gente vê aqui, esse é o gráfico do dólar subindo, essa aqui é a lista das moedas mais desvalorizadas do mundo. Procura o real aí, ô Thales. Procura o real aí, ó. Tá lá. É uma das mais desvalorizadas. Ela só perde para o peso argentino. A desvalorização do real é de 17,28%. Nesse ano, em relação a variação em relação ao dólar no ano, de quase 17,28%, só pede para o peso, que é de 18,35%. Como é que você vê aí, Thales, essa reunião de hoje, o cancelamento da viagem de Haddad? Isso já ameniza, tranquiliza um pouco mais o mercado? Quer dizer, estamos atentos, estamos cuidando. Como é que você analisa? O mercado brasileiro, essa entidade fantasmagórica chamada mercado, essa entidade, ela é faminta, faminta, e ela reflete muito o que são as elites brasileiras. Esse gráfico mostra o seguinte: nós temos uma das piores elites do mundo. Uma das piores elites do mundo. O mercado transforma o país, tenta transformar o país numa jogatina, né, para tentar dominar o país completamente. O Haddad falou na necessidade de termos uma utopia. A utopia que o Brasil precisa é de o mercado começar a entender que gasto não é gasto social, é investimento social. Agora, também o governo entender que o investimento social tem que estar dentro de limites pré-definidos. Então, você não tem gasto social, você tem investimento social. Quando o mercado, quando as elites brasileiras entenderem isso,
e não tratarem o investimento social como gastança e exigirem sempre que se corte do social. Veja, há pouco foi votado no Congresso a questão do imposto sobre grandes fortunas, e foi vetado, foi derrubado, porque a elite não aceita no Brasil. Não aceita. O quanto diminuiria? Agora, se você disser, não, vamos cortar os salários, o salário mínimo, vamos cortar o o benefício de prestação continuada, vamos cortar. Aí sim, aí as elites e o mercado querem, vamos cortar isso sim, mas vamos aumentar um pouco o imposto sobre as grandes fortunas, sobre as pessoas que ganham demais, que têm grandíssimas fortunas. Aí não. Aí essa entidade chamada mercado, que reflete o pensamento das elites atrasadas brasileiras, essa entidade não aceita. E ela vem cheia de teorias dizendo que não pode ser, porque a economia é isso, a economia é aquilo. O fato é que quando o Brasil entendeu, durante um curto período, que investimento social era investimento, isso daí refletiu na economia de maneira positiva. E o Brasil viveu um momento positivo na economia. A gente tem que viver essa nova utopia, uma utopia em que não se fala em gasto social, mas em investimento social. E, em contrapartida, que esse investimento esteja dentro de regras econômicas razoáveis, em que não se transforme numa gastança. Só isso. Simples assim. Mas as elites brasileiras não aceitam. Esse mercado ele é faminto. Isso que ocorreu com o dólar semana passada foi uma jogatina. Uma jogatina. E o Haddad fez bem, o Lula fez bem em mandar o Haddad ficar aqui, porque precisa ter um diálogo com o Congresso e com esse mercado faminto para tentar segurar e evitar que essa jogatina destrua o país, que é o que eles Vamos. tentam fazer há séculos. Fabiola, Bom, se você me permite uma observação muito rápida, é preciso lembrar, o próprio Haddad está reconhecendo a necessidade de cortar, né? É preciso lembrar que o mercado sou eu, é você, é o Thales, é todo mundo que tem dinheiro aplicado, dinheiro que sobra, um pouquinho que sobra do salário que você tem, coloca numa aplicação. Esse é o mercado, né? O mercado e o governo está recorrendo ao mercado para se financiar. O governo não tem dinheiro, está tomando dinheiro emprestado do mercado, está pagando cada vez mais caro por esse dinheiro. A alta do juro tem impacto sobre a inflação, portanto, tem impacto sobre os brasileiros mais pobres, né? Os juros eram cadentes no Brasil até julho, agora estão subindo. O dólar também estava abaixo começou o ano, estava na primeira metade do ano, o dólar começou o ano, acho que abaixo de R$ 5. Agora está subindo. Com ele sobe a inflação. A inflação afeta a vida do brasileiro mais humilde, sobretudo. Os outros estão defendidos aí no mercado financeiro, se protegendo atrás dos juros pagos pelo Tesouro, porque precisa se financiar. E o Banco Central, a missão estratégica do Banco Central, a missão constitucional, inclusive, é manter a taxa de juros dentro de uma meta que é estabelecida pelo próprio governo, ali num comitê tripartite, em que o governo é majoritário, ministro da Fazenda, do Planejamento e também o presidente do Banco Central, né? Então, é uma lógica que é inexorável, e você precisa obedecer a esta lógica. Então, o ministro Fernando Haddad, responsavelmente, está buscando um ajuste que recoloque as finanças nos trilhos, que preserve a regra fiscal, o arcabouço que ele próprio propôs no início do governo. Então, tem uma lógica aí, Fabíola, e é preciso ter sentido de lógica para que a coisa dê certo. Senão, vamos estar em 2026, como estão agora atônitos lá os norte-americanos. Por que o Trump está voltando, né? A esquerda brasileira lá na frente vai perguntar por que vem aí um candidato de viés bolsonarista com força? Cuidado.